A mulher que nós vamos aprender hoje com a história dela é uma mulher bastante falada, mas que muitas vezes fica na sombra de outra. Que mulher é essa? Nós vamos aprender com Noemi. Noemi é uma mulher que nós ouvimos muito falar dela, mas a história de Noemi, ela se mistura com a história de Ruth, que é, digamos que a protagonista dessa história maravilhosa. Ruth, ela entra na genealogia de Jesus por ser a mãe de Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e de Davi vem então Jesus, né? A descendência de Davi chega até Jesus. Bom, mas é muito importante nós lembrarmos que Ruth tinha uma sogra, e a sogra de Ruth era Noemi. Nós vamos aprender hoje sobre Noemi e amanhã nós vamos falar de Ruth, tá bom? Ainda que as histórias delas se entrelaçam, as duas têm grandes lições para nos ensinar. E hoje nós vamos aprender com a sogra, com a Noemi. Eu quero ler um versículo, alguns versículos, né? Para não ficar aqui só nas minhas palavras. Nós vamos ler aqui, ó, o versículo 1, versículo 19, a partir do 19. É muito importante que você leia. Depois, se você ainda não leu, se você ainda não conhece essa história, eu vou resumir para você, tá? Mas é importante que mesmo que você já conheça, mesmo que você já tenha lido a história de Ruth e Noemi, você possa ler o capítulo para você entender toda a história. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 21 diz assim, 19, perdão, nós vamos ler até o 21. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Só a parte A do versículo. Vou resumir a história para quem estiver me ouvindo pela primeira vez, que não conhece a história de Noemi. Tá bom? Vou resumir. Para quem já sabe, já conhece, ouve de novo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Olha só. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Os dois eram efrateus e moravam na cidade de Belém de Judá. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E o texto, inclusive, do livro de Ruth começa dizendo que no tempo que os juízes julgavam Israel, Elimeleque e Noemi moravam ali naquela cidade de Belém e houve fome naquela cidade. Lembrando que o povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da idolatria, eles passavam diversas dificuldades por não obedecer, por não confiar no Senhor. E todas as vezes que o povo desobedecia, todas as vezes que o povo começava a seguir outros deuses, a sacrificar, a oferecer ofertas, né, altares para outros deuses, Deus permitia que esse povo perecesse. E não foi diferente nessa época em que Elimeleque e Noemi estavam ali em Belém. Sem pedir uma orientação de Deus, né, por causa do que estava acontecendo, Elimeleque pega então sua esposa com seus 2 filhos e vão para outro lugar. Procurar um lugar aonde a colheita poderia dar certo, aonde não estava tendo fome na terra. Então eles vão e se acampam eles vão morar nos campos de Moabe. E por ali eles ficam. Acredito eu que estava tudo bem, acredito que as plantações estavam sendo colhidas. Enfim,
A Bíblia diz, não dá muito detalhes para a gente, mas Elimeleque e sua família, eles começam uma nova vida nas terras de Moabe. Não sabemos quanto tempo, mas pouco tempo depois em que eles estavam ali, Elimeleque morre. Noemi então fica só com seus 2 filhos. Seus 2 filhos então casam-se com mulheres moabitas e depois de quase 10 anos que eles estavam morando ali, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, também morrem. Então vejam só a situação daquela mulher. Como eu sempre digo aqui, gente, nos tempos bíblicos, eram tempos antigos, e não tinha-se lá tudo que nós temos hoje, né? O mundo tem modernizado a cada dia. Não tinha tecnologia, não tinha a revolução industrial, não tinha nada disso que nós temos hoje, gente. Então, se hoje para uma mulher viúva, às vezes é difícil, mesmo tendo aí benefícios previdenciários, mesmo uma mulher viúva ainda tem a capacidade de trabalhar, dependendo da idade, dependendo da saúde dessa mulher. Pensa lá nos tempos do Antigo Testamento como que era difícil para uma viúva que agora tinha 2 noras que estavam no lugar de filhas, também viúvas. Pensa como que estava a situação dessa mulher. E aí, o versículo que nós lemos, ela está realmente triste, amargurada, a ponto dela dizer assim, olha, não me chamem de Noemi, porque eu não sou mais a Noemi, a mulher agradável, porque esse era o significado do nome dela. Me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. E aqui ela faz, inclusive, uma observação que a gente precisa prestar atenção. Ela fala assim, olha, Deus me trouxe amargura, Deus trouxe tudo isso para mim. Mas vamos entender aqui. Será que realmente foi Deus que fez tudo aquilo acontecer na vida de Noemi? Vamos aprender. Então, quando eles chegam na cidade de Moabe, aparentemente estava tudo bem, não é? Tanto é que eles se instalam ali, naquele lugar, eles ficam ali, constroem uma vida, os filhos de Noemi se casam, ou seja, eles tinham plano de ficar ali. Tanto é que eles ficaram ali quase 10 anos. Então, quando os filhos dela morrem, ela pensa em voltar para casa. Por quê? Já não estava mais tudo bem. Porque, gente, fome numa terra é um período. Por exemplo, como o povo judeu vivia da agricultura, então, por exemplo, a colheita desse ano não foi boa, o ano que vem pode ser que ela seja boa. Mas como onde eles estavam tudo bem, acredito eu que se eles não tinham ficado lá quase 10 anos, eles tinham voltado para casa antes. Quando então vem a tragédia, que morre marido, morre filhos, e ela fica ali sem nenhuma perspectiva de futuro, o que é que ela decide? Voltar. A Bíblia conta que Noemi fica sabendo que Deus estava prosperando o seu povo. Olha só, ela morava na cidade de Belém, a sua cidade natal. Sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. E a palavra de Deus fala que quando o povo de Deus se arrependia, quando o povo de Deus se voltava para ele, Deus então prosperava o seu povo. Aqui na história de Ruth e Noemi, não fala do que aconteceu com aquele povo, mas fala que Noemi fica sabendo que Deus havia prosperado o seu povo. Se Deus havia prosperado o seu povo, isso mostra que o povo então estava de volta adorando a Deus. É o que a gente pode conjecturar aqui. E quando ela decide voltar, ela então libera suas noras. Ela fala, olha, vocês podem voltar para a casa dos seus pais, vocês podem adquirir novamente um novo relacionamento, vocês podem se casar, terem filhos. Eu não vou prender vocês a mim. Eu vou voltar para minha terra, porque eu já estou velha.
Eu vou voltar para me morrer lá, junto com o meu povo, junto com a minha família, com os meus parentes, mas vocês podem voltar para casa. E quando aquelas mulheres, então, ali elas decidem ir com Noemi, ela fala isso, olha, vocês podem voltar, eu não vou me prender, não vou deixar que vocês fiquem presas a mim. Uma delas, a órfã, ela decide voltar, se despede da sua sogra e volta para casa. Ruth fala, não, eu não vou voltar. E é tão interessante que, o que a gente pode imaginar? Isso a Bíblia não está dizendo, mas eu consigo, pela história, eu consigo imaginar isso. Então vamos conjecturar comigo. Quando Noemi, ela então, fala que vai voltar para casa e fala com as suas noras, podem voltar para a casa dos seus pais, Ruth toma a decisão de ficar com sua sogra. Isso então me faz pensar que Noemi era então uma boa sogra. Porque pensa comigo, lindonas, se ela fosse uma nora ruim, se ela fosse uma mulher chata, rabugenta, vocês acham que Ruth ia querer voltar com ela? Ruth ia dar graças a Deus de ficar livre daquela sogra, né? Então Noemi fazia jus ao seu nome. O nome de Noemi significa agradável. Então ela fazia jus ao seu nome, ela era uma mulher agradável. E isso também me faz pensar que a Noemi, apesar de estar em uma terra distante, ela falava para as suas noras a respeito do seu Deus, a respeito da sua fé, a respeito do seu povo. Prova disso é que quando Ruth, ela decide ficar com sua sogra, ela faz um voto. Ela fala assim, olha, não te deixarei eu. Inclusive esse voto é até usado em alguns casamentos. Mas esse voto não foi de um homem para uma mulher. Foi a Ruth que fez para sua sogra. E ela fala assim, aonde você repousar, ali repousarei eu. Aonde você viver, eu vou viver. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou também estar ali, eu vou morrer junto. Então, isso prova que Noemi, ela, apesar de estar em uma terra distante, ela mantinha sua fé, ela falava do seu Deus para suas noras. Porque Ruth aprendeu a confiar no Deus de Israel através da vida de Noemi. E quando então elas voltam para a terra de Belém, ali Noemi, ela fala com as suas amigas, a sua parentela, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Por quê? Saí daqui com as mãos cheias. Eu tinha marido, eu tinha filhos, mas eu voltei de mãos vazias. Não tenho mais marido, não tenho filhos, não tenho descendência. Eu vou parar a história por aqui, porque amanhã a gente vai dar continuidade na história, porque amanhã eu vou falar de Ruth. Mas, o que nós podemos aprender com a história de Noemi? Qual é a lição que nós podemos tirar da história dessa mulher? A primeira lição que nós aprendemos com a história de Noemi é: Deus nunca abandonou o seu povo. Quando Elimeleque, Noemi e seus filhos decidem sair de Belém, da casa do pão, para ir para um outro lugar, eles não consultam o Senhor. Pelo menos o texto não está dizendo isso. O texto não diz que Elimeleque, sendo sacerdote daquela casa, ele consulta Deus. Está dizendo que houve fome, eles decidem se mudar. Fato. Mas em toda a história da Bíblia, a Bíblia ela afirma que Deus jamais desamparou o seu povo. Jamais. Apesar de tudo que o povo de Israel fez, apesar da idolatria, da desobediência, apesar de tudo, Deus jamais abandonou o seu povo. Como eu já falei aqui, todas as vezes que o povo decidia se arrepender, pedir perdão e voltar para Deus, Deus abençoava o seu povo. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Eles saíram de uma terra, eles saíram da casa do pão porque tinha fome ali. Foram para um lugar onde eles perderam tudo. Eles perderam a vida. Elimeleque e seus 2 filhos.
Se Elimeleque e seus filhos não tivessem saído da casa do pão, da terra de Belém, ele não tinha deixado a sua mulher tão desamparada como deixou. Então essa é a primeira lição. Fazer as coisas sem consultar o Senhor, nós temos grandes prejuízos, porque foi isso que aconteceu com Elimeleque e sua família. Mas, como eu disse que Deus nunca abandona o seu povo, olha só. A segunda lição que nós aprendemos é não fazer nada sem a direção de Deus. Não tomar decisões precipitadas. Porque quando tomamos decisões precipitadas, nós, como a gente fala aqui em Minas Gerais, a gente se estrepa. Esse é um ditado que a gente tem aqui. Ou seja, a gente quebra a cara quando nós fazemos algo sem a direção de Deus. A terceira lição. Enquanto estava tudo bem, lá nas terras de Moabe, enquanto estava tudo bem, eles não estavam pensando em voltar. Com certeza estavam tendo fartura, estavam vivendo uma vida boa, mas quando veio a tragédia, então Noemi decide voltar. A quarta lição. Deus prospera o seu povo. Apesar de tudo, Deus prospera o seu povo. E quando Noemi fica sabendo que Deus estava prosperando o seu povo, ela decide voltar. E a quinta lição. Peraí, antes de falar da quinta lição. Quando Noemi decide voltar, o que Noemi faz? Ela tem que fazer um retorno. Eu acredito que não foi fácil para Noemi fazer esse retorno. Com certeza ela pensou naquilo que ela falou, porque antes da gente falar, a gente pensa, não é assim? Porque a Bíblia mesmo fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, com certeza Noemi pensou, nossa, mas quando eu saí de lá eu tinha marido, eu tinha filhos, agora eu estou voltando sem marido, sem filhos, desamparada. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha família? Mas ela teve que vencer tudo isso e teve que fazer o caminho de volta. Noemi tem que fazer o caminho de volta para casa, tendo que fazer todo o percurso. Mas, apesar dela estar agora pensando, não sou mais Noemi, não sou mais uma mulher agradável, uma mulher feliz, agora eu sou Mara, eu sou uma mulher amargurada. Apesar de tudo isso, nós aprendemos aqui a quinta lição. Deus sempre cuida dos seus filhos, porque Ele dá de presente para Noemi a sua nora Ruth. Uma mulher tão excelente, que foi para ela mais do que 7 filhos, porque foi isso que as suas amigas disseram para ela lá no finalzinho do livro. Você pode conferir isso em Ruth capítulo 4, versículo 15. Quando as amigas de Noemi falam para ela assim, Deus foi muito bom com você, Noemi. Você disse que Deus tinha trazido amargura sobre a sua vida, mas não, Deus foi muito bom com você. Porque olha o que Ele te deu uma nora que é tão boa para você, que te ama tanto, que ela é melhor do que 7 filhos para você. Então olha só, foi tão excelente o presente que Deus dá para Noemi, apesar de tudo, apesar de ter saído de Belém sem consultar o Senhor junto com seu marido. Por quê? A Bíblia em nenhum momento também diz que Noemi foi contra o seu marido. É claro que ela, como uma boa esposa, como uma boa sogra que foi, uma boa mãe, com certeza, ela seguiu a direção do seu marido. Ela não agiu errado. Porém, em nenhum momento fala que ela quis voltar, que ela foi contra a vontade dela, apesar de tudo, não fala isso. Então, Noemi também saiu sem a direção de Deus. Noemi também não buscou a Deus uma direção para sair de Belém e ir para Moabe. E quando seu marido morre, a Bíblia também não fala que ela teve vontade de voltar.
A Bíblia diz que ela continuou ali com os seus filhos, e os seus filhos contraiu o casamento, né? Teve ali planejamento de futuro. Então, em nenhum momento a história conta que ela quis voltar. Mas, quando vem a tragédia, então ela decide. Ou seja, apesar de tudo isso, apesar dela ter feito as coisas do jeito dela, do jeito que, quem sabe, ela pensou que estava dando certo, Deus dá para ela um presente, que é a nora, Ruth, que nós vamos falar dela amanhã, o que Ruth nos ensina com a história dela. Eu sei que a história de Noemi se entrelaça com a história de Ruth, a história das duas começam e terminam juntas, mas as duas têm algo muito bom para nos ensinar. E hoje nós aprendemos com Noemi, uma mulher que teve erros e também teve acertos. Como é a nossa vida? Gente, como é bom ler as histórias da Bíblia, onde o Senhor, Ele nos ensina através dos erros e dos acertos dessas pessoas. É tão bom quando nós lemos a história da Noemi, que mostra uma mulher comum como nós. Uma mulher que tinha marido, tinha filhos, uma mulher que passou por adversidades, passou por medo, por insegurança. Porque, gente, para a mulher não tem coisa pior do que ver os seus filhos passarem necessidade, não é mesmo? Nós passamos aí dias tão difíceis no Brasil e no mundo, né? Passamos aí os dias da pandemia, onde foram dias de medo, de insegurança, pessoas perderam emprego, em todo o mundo pessoas perderam a vida, não é? Agora a gente começa aí a recuperar muitas coisas, mas as perdas, quem teve perdas de entes queridos, perdas de emprego, passou e isso não tem como voltar mais, principalmente quem perdeu um ente querido. Teve mulheres que perderam marido, perderam filhos, né? Então, isso, infelizmente, não tem como voltar. Mas o que fazer da agora para frente? Noemi também perdeu o marido, perdeu filhos. E o que fazer, então, a partir daí? Ela, claro que entrou num momento de luto, num momento de tristeza, num momento de amargura, sim. Mas ela pôde reconstruir a sua história a partir do momento em que ela decide voltar. Ela decide voltar para a sua casa, para a sua terra. Ela decide recomeçar. Quando fala que Noemi ela volta para a sua terra, ela decide então recomeçar. Porque ela podia ter ficado ali em Moabe mesmo, falar assim, já perdi marido, já perdi filhos mesmo. Vou ficar aqui até morrer, não tem mais jeito para mim. Mas ela toma uma decisão difícil, porque não foi fácil para aquela mulher. Como todo recomeço, gente, recomeços não são fáceis, mas são possíveis. Como eu disse, nós passamos o tempo aí da pandemia, que para muitas pessoas foi terrível, mas para muitas pessoas também foi tempos bons, porque pessoas reaprenderam, pessoas buscaram novas profissões, pessoas buscaram novas maneiras de sobreviver. Quanto nós aprendemos? Quantas coisas nós aprendemos na pandemia, gente? Eu falo por mim, quantas coisas eu aprendi. Nós aprendemos a reutilizar muita coisa. Fala se nós não aprendemos. Aprendemos a reutilizar. Eu, pelo menos, aprendi a reutilizar muitas coisas. Aprendi a customizar roupas. Aprendi a fazer novos pratos de comida. Sim, aprendi a utilizar novas partes dos legumes que eu não utilizava. Né? Quando a gente pensa assim, não, vamos aproveitar isso aqui não pode jogar fora, vamos reaproveitar. Quantas receitas novas eu aprendi, tendo novas maneiras de cozinhar. Então, foi bom também em muitos aspectos. Apesar da insegurança, apesar do dia mau, nós também aprendemos. E Noemi, ela teve que aprender. Noemi aprendeu a ter um novo olhar. Ela tinha 2 filhos. Agora ela tinha 2 noras que ficaram no lugar de filhas. Ela teve que reaprender
com a dor da perda do marido, com a dor da perda dos filhos, com a despedida de uma das suas noras. 10 anos que ela morou ali, com certeza ela fez novos amigos. Ela criou também um vínculo naquele lugar onde ela estava morando. Então ela teve que reaprender mais uma vez, do mesmo jeito que há 10 anos atrás ela tinha aprendido com a despedida daquele lugar de Belém, onde ela saiu e foi morar em Moabe. Agora novamente ela teve que se despedir dos novos amigos e voltar para a sua terra. Ou seja, ela teve que reaprender em muitos aspectos. Ela teve que reaprender, que refazer, que reciclar muitas coisas. Então a nossa vida é assim. Nós aprendemos com essa mulher que, apesar de todas as adversidades, apesar das dificuldades, ela aprendeu tanto no dia mau quanto no dia bom. E quando ela volta para sua casa, Deus a surpreende com tantas coisas. E nós vamos aprender isso amanhã, falando de Ruth. Deus surpreende Noemi com aquele presente que foi a sua nora. E surpreende ela com tantas outras coisas. Então, de tudo que foi falado aqui, o que nós podemos aprender de principal com a história de Noemi? Nunca é tarde para recomeçar. Essa é a principal lição que nós tiramos da história de Noemi. Nunca é tarde para recomeçar. Porque quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, Ele nos ajuda a ter um lindo recomeço. A história de Noemi tinha tudo para ser uma história trágica, uma história terrível, uma história ruim, mas ela decidiu voltar. Ela decidiu recomeçar. E é isso que hoje o Senhor fala para nós, nesta manhã. Nunca é tarde para recomeçar. Olha, lindona, eu não sei o que você perdeu nesses últimos anos. Com a pandemia, com tantas outras coisas, né, gente? Porque não foi só a pandemia, não é só a pandemia. Quantas coisas aconteceram nesses últimos anos? A Bíblia diz que os dias são maus, o mundo jaz do maligno. Então, sem Deus, o que a gente pode esperar? Então, não sei o que você perdeu. Não sei qual tem sido a sua luta diária. Não sei quais foram as suas perdas. Se foram pessoais, materiais, se foram profissionais. Quantos casamentos se desfizeram nos últimos anos? Gente, é terrível, é alarmante o número de divórcios que tem crescido a cada dia. O número de doenças que tem aparecido, cada dia uma doença diferente. Nos últimos 2 anos focou muito na pandemia, né, no Covid, mas tantas doenças que aparecem que às vezes nem os médicos conseguem decifrar. Isso devido à alimentação que a gente tem, com tanta coisa industrializada, com tanto conservante, tanto veneno que intoxica o nosso corpo. Então, somando a tudo isso, quantas doenças apareceram, então quantas perdas as pessoas tiveram? Quantas empresas faliram, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Quantas pessoas tiveram perdas terríveis? Pessoas que perderam suas casas nas tragédias, nas catástrofes, né, naturais que tiveram. Olha aí no Rio de Janeiro, aquela tragédia terrível. E em tantos outros estados brasileiros que eu não vou lembrar agora. Quantas enchentes tiveram no início do ano. E infelizmente todos os anos, na época das chuvas, acontecem tragédias terríveis. Então, quantas perdas nós tivemos nesses últimos tempos? Eu não sei o tamanho da sua perda. Eu talvez não consigo mensurar o tamanho da sua dor. Mas eu posso te dizer que o nosso Deus
é um Deus de recomeços. O nosso Deus, ele é especialista em reconstruir. O nosso Deus, quando nós clamamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando entregamos a direção da nossa vida para Ele, Ele é especialista em recomeços. E a história de Noemi não é diferente. A história de Noemi é uma história para lembrarmos de que o nosso Deus é um Deus que tem lindos recomeços para aqueles que creem nele. Então, que fica essa lição para nós hoje. A história de Noemi nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Não importa o tamanho da sua perda. Eu sei que nada vai substituir talvez o que você perdeu, principalmente se for uma pessoa que você perdeu. Nada irá substituir. Mas você pode recomeçar a partir de agora. Você pode recomeçar. Você pode ter um lindo recomeço, uma linda história daqui para frente, construída de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Basta você entregar a sua vida para Ele totalmente, como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, Ele tudo fará por nós. Então é isso que eu quero deixar para nós nesta manhã. E entendermos que as histórias da Bíblia têm muito a nos ensinar. Algumas, como eu sempre digo, algumas mulheres vão nos ensinar o que fazer e outras o que não fazer. A história de Noemi, ela nos dá 2 ensinamentos. O que não devemos fazer, que é não agir sem pedir direção de Deus. E a outra é, sempre é possível recomeçar, nunca é tarde. Amém? A bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família e que Ele te permita ter um novo recomeço de vitória. Amém? Um grande abraço, não deixe de compartilhar essa live e edificar a vida de outras mulheres, tá bom? Beijo!